E aí, pessoal, como vocês estão? Se cuidando, todo mundo bem? Cabeça tá ok? Tô aqui hoje porque a gente vai falar de reino protista. Dentro do reino protista, a gente tem os protozoários e as algas unicelulares, onde você tem como base que vocês vão ver no sétimo ano é a alimentação e a reprodução. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente tem as algas e elas são autótrofas. Para quem não lembra e não sabe, não lembra lá do sexto ano da cadeia alimentar, os seres vivos que são autótrofos, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, elas conseguem se alimentar sozinhas sem depender de outros seres vivos. Já os protozoários são heterótrofas. Eles precisam se alimentar. Então, os protozoários normalmente vão estar se alimentando de outros seres vivos. Alguns até das próprias algas. E quando a gente fala de reprodução, aqui a gente começa a entender um pouco mais complexo a reprodução assexuada, aquela que não ocorre troca de material genético, e a reprodução sexuada, que é aquela que vai rolar a troca de material genético. Preciso, no caso de 2 protozoários ou 2 algas, para estar trocando esse material genético. Na sexuada, um sozinho já basta. Aqui eu vou colocar aqui para vocês umas imagens aí de algas e protozoários. Lembrando, protozoários, eles são extremamente microscópicos, a gente não consegue ver tecnicamente a olho nu, precisamos estar usando aí um microscópio para estar observando eles, e as algas também. Se nós não conseguimos ver a olho nu, nós já sabemos que eles são unicelulares, são formados apenas de umas células. Todos eles são eucariontes, então eles já possuem um núcleo, eles já possuem um material genético guardadinho dentro de um envoltório nuclear. Os protozoários não possuem clorofila, então se eles não possuem clorofila, eles não fazem fotossíntese, automaticamente eles são heterótrofos. Eles podem ser divididos aí em parasitas, a grande maioria deles são parasitas, então eles vão estar parasitando outros seres vivos para se manter vivo, e alguns deles são vida livre. Quando a gente usa o termo vida livre, vocês têm que imaginar que ele consegue sobreviver sozinho, autônomo no meio ambiente, né? Esses protozoários que são parasitas, eles podem causar doenças em seres humanos. Alguns podem causar doenças nos vegetais também. Então, a gente vai ter aí, então, os parasitas, a gente já tem essa ideia que se está parasitando, ele já não é uma boa coisa. Então, lembrando-se novamente, hidratem-se. Até, no mínimo, 1 litro por dia de água, para vocês estarem, para suas células continuarem com a função dela de processamento ok. As formas do protozoários são diferenciadas pelo meio de locomoção deles. Então, você tem a forma, o protozoário que ele é separado em ciliado, rizópodes, flagelado e o esporozoário. E essa forma é ligada à sua forma de locomoção. Como ele se locomove no meio em que ele está inserido? Através desses podemos colocar aí auxílio de movimentação, e por eles são separados. Então, o flagelado, ele possui um ou mais flagelos. Então, você vai ter... Deixa eu ver se consigo pegar um exemplo aqui. Vou pegar essa pedrinha aqui para vocês entenderem. O flagelado, ele vai ter... Uma pedrinha não, uma conchinha. Ele vai ter o corpo dele e ele vai ter um flagelo mais longo. Ele vai ter esse flagelo mais longo. Ele pode ter um flagelo só ou ele pode ter mais de um flagelo. Mas eles são longos, para dar a ideia de movimentação para ele, né? E eles vão se locomover, obviamente, mexendo, vibrando esse flagelo no meio líquido. Lembrando vocês que o flagelado você não vai trombar com ele aí no meio sólido, no meio seco, terra, essas coisas. A maioria dos flagelados, eles têm uma vida livre, então eles não são parasitas, eles estão aí nos meios aquáticos
e a grande maioria deles, e eles vão estar lá se alimentando, até mesmo sendo utilizado como bioindicadores. Então é bem tranquilo essa questão aí. Mas tem alguns flagelados que são parasitas, e esses causam doenças nos humanos. Já os ciliados, eles têm pequenos filamentos, não chega a ser um flagelo porque eles são pequenos, em volta do corpo todo. Então, o flagelado ele tinha o corpinho e tinha um flagelo. O ciliado ele tem o corpinho e tem cílios, pequenos pelinhos em torno de todo o corpo dele. E eles usam esses cílios para estar se movimentando. Além de se movimentar, eles vão capturar o alimento com esses cílios. Eles vão chegando até o momento que ele vai englobar, né, o alimento dele. Nós temos aí, como exemplo, o balantídeo. Ele é um parasita que vive no organismo do porco. Né? Então e ele vai causar uma parasitose nesse animal. E nós temos o paramécio, que tecnicamente não causa mal nenhum, e ele vive em água doce, e ele tem vida livre. Bem good vibes, bem good vibes. Quando eu falo do risópodes, eles são as nossas amebas. Eles têm ele é um corpo extremamente flexível, onde ele vai formando pseudópodes. Vocês têm na cabeça de vocês uma ideia de uma ameba, né? Parece aquela melequinha, né, que compra, que ele vai moldando o corpo conforme a situação pede. Mesmo processo, usa para alimentação e para capturar também os alimentos dele. E o mais poderoso, podemos falar assim? Não podemos falar poderoso. Eu acho que o mais perigoso dos protozoários é os da família dos esporozoários. Eles são 100% parasitas. Eles não têm locomoção. Então ele vai ser transmitido de várias formas. E tem doenças que são extremamente, podemos falar aí, letais, que são transmitidas por um tipo de protozoário do esporozoário, né? O mais famoso é o Plasmodium vivax, e ele causa a malária. E a malária já matou muita gente aí nas décadas mais antigas, e ainda temos alguns casos perdidos aí rolando. Quando eu falo de reprodução assexuada, eu falo o quê? Que eu não vou ter troca de material genético. Então eu vou ter o meu protozoário. Esse meu protozoário, ele vai começar a sofrer duplicação do material genético dele, duplicação da parte do citoplasma dele. Então ele vai crescer de tamanho. Então ele vai estar aqui, ele vai crescer de tamanho. Ele vai ter essa dilatação corporal dele. E ele vai sofrer uma divisão mitótica. Quando eu falo de mitose, eu falo que eu pego o material A, divido ele ao meio e eu vou ter 2 A iguais, idênticos. Então, quando eu trato de divisão mitótica, eu vou ter 2 materiais idênticos. Então, quando ele sofre a divisão mitótica, ele também vai sofrer. Ele cresceu, lembra? Ele está começando a sofrer a divisão mitótica no núcleo. Quando ele termina essa divisão já mitótica, ele vai fazer a divisão citoplasmática. E com isso ele vai formar 2 células filhas idênticas à primeira célula, que é a célula mãe. Isso é uma reprodução assexuada. Esse tipo de reprodução é extremamente rápido. É uma reprodução extremamente rápida. Então, por isso que os protozoários, eles formam colônias com muita facilidade. Mesma coisa que nem faz o reino Monera, que é as bactérias. Como eles fazem principalmente esse tipo de reprodução, ele é muito rápido e acaba tendo uma população muito grande.
E quando eu falo de reprodução sexuada, que tem que rolar um sexing, que é a troca de material genético, a mais famosa dentro dos protozoários é uma chamada conjugação. Então, o que acontece? Vem o protozoário 1, vai se encontrar com o protozoário 2, e eles juntos vão se acoplar. Quando eles se acoplarem, eles vão fazer a troca de núcleo. Vocês podem perceber aí na imagem que eu deixei aqui no vídeo, que você vai ter... eles possuem macronúcleos e micronúcleos. Então, quando eles se juntam, eles vão fazer a troca do macronúcleo. Então, eles vão trocar esses núcleos, fazendo com que aconteça a troca de material genético. Fez a troca de material genético, cada um vai para o seu lado, né? E eles vão ter a produção desse material genético aí dentro, até o momento que ele vai produzir vários materiais genéticos dentro dele, e em um determinado momento ele vai sofrer os pontos de fissão, que vai ter os rompimentos da membrana plasmática dele, formando vários novos protozoários com DNA, com o macronúcleo de um protozoário e micronúcleos originais da célula mãe. Então ele vai ter essa troca de material, ele vai ter essa mesclagem de material genético. Essa é a reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução, ela é mais lenta. Ela é mais lenta porque você precisa encontrar o outro protozoário, fazer a troca de material genético e assim por diante, né? E quando eu falo das algas, que está de... Ai, mas professora, a alga não é planta? Então, cara, vou te falar, bebezinhos, que antigamente a alga estava dentro do reino das plantas. Mas quando você pega uma alga e analisa toda a parte estrutural dela, tanto interna quanto externamente, ela não tem nada a ver com planta. Apesar de algumas delas serem verdinhas, né? A gente fala. Mas por elas já fazerem fotossíntese, a gente cai nessa cilada, vocês fiquem espertos, vocês caem nessa cilada de que a alga, ela é uma planta. Mas não é não. Não é não. Então ela foi retirada do grupo das plantas, do reino das plantas, e foi jogada no reino protista, porque ela tem muito mais semelhança estruturalmente com um protozoário do que com uma planta. Qual que é a importância da alga? Vou te falar, ela é importante basicamente para equilíbrio ecológico. Então, equilibrar um ecossistema aquático tem que ter alga. Se não tem alga, não vai ter sistema aquático. Um ecossistema aquático. Lembrem-se sempre disso. Como elas são as próprias produtoras do alimento delas, ela nutre direta ou indiretamente os outros seres vivos aquáticos. Então, como ela não precisa de nenhum outro ser vivo, ela vai basicamente fazer fotossíntese e se reproduzir. Isso vai causar que ela vai ocasionar que ela tenha uma população muito grande. E com isso, ela serve de alimento para outros seres vivos que estão no ecossistema aquático. E elas são o principal fornecedor de gás oxigênio para abastecer a vida do planeta. Tem uma frase muito antiga, que é até bonita, que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas as plantas, elas produzem muito oxigênio, mas elas consomem muito desse oxigênio também. Já as algas, elas produzem muito oxigênio e não consomem muito. Por isso que o pulmão do mundo é os oceanos, mares, rios e lagos. Então a gente tem sempre a ideia... Quando a gente fala de não jogar o lixo ali no chão, é porque esse lixo, em algum momento, ele vai chegar a um rio que vai desaguar
no oceano, ocasionando às vezes a morte dessas algas. E isso ocasiona a diminuição de produção de oxigênio. Então é muito importante ter essa ideia aí em relação à educação ambiental, da produção do seu lixo e para onde ele vai chegar no final. Os tipos de algas, eu coloquei para vocês os principais. Nós temos as euglenófitas, que elas são unicelulares, são clorofiladas, são até verdinhas. E elas se locomovem através de um flagelo. Ela não tem um flagelo grandão, mas ela tem um flagelinho que ela vai nadando ali. Onde você encontra ela? Principalmente em água doce. Mas temos também alguns exemplares delas na água salgada. Temos as crisófitas, que elas são unicelulares, também são clorofiladas, e a principal, e a estrela das crisófitas é uma alga chamada diatomácea. Essa diatomácea, ela tem como se fosse uma capinha, uma carapaça, ela tem como se fosse uma armadura de sílica, e é muito usado, a galera recolhe muito dessa alga para fazer uso dessa sílica, né? Então essa sílica ela é muito usada e ela vai estar aí ligada para essa questão aí um pouco comercial. E também ela produz oxigênio assim por diante. Encontrada em água doce e também em água salgada. Não fazem mal, estão ali para servir de alimento, servir de matéria-prima para produção de outros produtos e a manutenção ali do ecossistema aquático. Nós temos as pirófitas unicelulares. Por que todas são unicelulares? Porque ela é um protozoário. Também são clorofiladas, então fazem fotossíntese. Elas são legais para ver, né? Porque elas fazem bioluminescência, elas brilham no escuro e elas também causam o fenômeno maré vermelha. As pirófitas, elas são exclusivamente marinhas. Nós temos dois tipos, a noctitúlica, ela causa a bioluminescência e as dinófis causam a maré vermelha. Vou colocar aqui para vocês a imagem bonitinha delas aí, quando elas estão ocasionando. A maré vermelha, quando ocorre o fenômeno de maré vermelha, é quando as pirófitas elas vão se reproduzir descontroladamente. Então aumenta muito a produção, a colônia fica muito grande e com isso ocasiona o efeito maré vermelha. Só que em grande quantidade elas produzem uma toxina e pequenos peixes, pequenos outros crustáceos, moluscos, por onde a maré vermelha está passando, ela pode afetar e pode levar à morte de alguns animais marinhos. A bioluminescência, mesma questão. Então, quando ela acontece, é porque houve muita reprodução e isso houve um descontrole ali e eles acabam, às vezes, prejudicando alguns tipos de animais. Nada de tipo, nossa, teve uma morte, não. Mas ela pode ocasionar esse mal aí. Certo, pequenininhos?